Olá, nesta última edição do Direito Sem Fronteiras Especial, vamos falar sobre economia, o endividamento de vários países e a queda nas exportações mundiais. No primeiro bloco, vamos falar sobre dívida pública global. Segundo estudiosos, esse cenário tem prejudicado a evolução da economia no mundo inteiro. No final de 2018, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, fez um alerta: o mundo está endividado. A dívida global, tanto pública quanto privada, vem batendo recorde após recorde e já atingiu cerca de 715 trilhões de reais e não para de crescer. A Itália está com a dívida pública nas alturas. É a segunda maior da zona do euro, superior a 130% do PIB, o Produto Interno Bruto. E dificilmente conseguirá cumprir sua meta de 2,04%, índice considerado inadmissível pela União Europeia. Já a dívida espanhola bateu recorde histórico com 98,1% do PIB. Uma parte da dívida está relacionada a empréstimos com Seguridade Social. Nos Estados Unidos, a dívida nacional ultrapassou pela primeira vez a marca dos 22 trilhões de dólares, cerca de 84 trilhões de reais. Segundo estimativas do FMI, a dívida federal deve subir para 80% do PIB até 2020. No Brasil, a estimativa da dívida pública foi apresentada na proposta orçamentária de 2019, enviada ao Congresso Nacional. Segundo o FMI, o endividamento brasileiro deverá atingir 92,7% do PIB em 2020. É muita dívida. Para debater o assunto, convidamos Maurício Eichel, advogado de Direito Internacional, e Júlio Edstrom, mestre e professor de Direito Internacional Econômico. Muito obrigado pela presença dos dois aqui em nosso programa. Eu começo tentando explicar como é que a gente constitui uma dívida pública. Não é só o governo federal, né? Vamos explicar um pouquinho, só para dar uma contextualizada no tema. O que é uma dívida pública? Uma dívida pública, ela vai depender da configuração de um Estado. Se ele é um Estado unitário, se ele é um Estado federado, como é o Brasil, onde você tem unidades autônomas, que são os municípios, os Estados membros e o Distrito Federal, e mais a União. Cada um tem as suas necessidades de realizar atividades muito específicas, como saúde, educação, lazer, e também de investimentos em estrutura. Toda vez que se faz que esses entes públicos necessitam de recursos, eles vão até o mercado, eles vão buscar meios para se capitalizar, para terem esses recursos. Então, países como, por exemplo, a Espanha, que tem uma autonomia maior, ela vai buscar recursos dentro do seu país, dos seus bancos, dentro da União Europeia e em outras entidades também. Então, pode ser investidores privados, outros países, e a forma mais comum é que ela faça a emissão de títulos. Esses títulos é a troca, é a promessa de que ela pagará, geralmente mediante juros, né, pré-constituídos, aquele valor em um momento futuro. Quando se consolida todos esses recursos que são necessários para que a máquina pública funcione, nós vamos ter então a dívida pública. Ela existencialmente foi feita para que ela faça a construção de políticas públicas, mas também muitas vezes a gente vai ver que ela é mal versada. Esses títulos são chamados, conhecidos títulos do Tesouro. Geralmente sim, mas só que o sim. que acontece é que podem ter investimentos diretos e também investimentos indiretos. Investimentos diretos podem ser empresas, pessoas, estados que vão fazer, por exemplo, uma obra, uma construção no nosso país, e investimento indireto são investidores que compram, por exemplo, ações na Bolsa, que podem ser títulos do Tesouro ou outras formas também de emissão. De papéis. Papéis públicos. No caso do Brasil, tem uma dívida pública de 70% do PIB. Nosso PIB na casa de 7 trilhões e tal. O que isso significa do ponto de vista econômico? Basicamente, isso significa que todos os programas voltados para a área social, de desenvolvimento, de infraestrutura e para outros fins que atendem a população, passam a ficar reféns de uma dívida muito grande, cujo pagamento vem antes da capacidade do Estado em estar investindo nesses elementos básicos. Ou seja, os programas sociais e os investimentos são os primeiros
a ir para o sacrifício. Sem dúvida. Por que isso? Porque, como se sabe, o capital, ou seja, o crédito, a possibilidade de recursos do Estado vem do imposto. Uma vez que o imposto é arrecadado, o que acontece? Passa-se a pagar os juros da dívida. Não vou nem falar do principal, vou falar de juros. Uma vez que esse valor é quitado dentro das possibilidades, é que as políticas públicas e os diversos órgãos e divisões do Estado passam a poder fruir do percentual que lhes cabem. Portanto, os grandes programas de desenvolvimento passam a ficar o quê? Sujeitos a uma minoração de recurso por conta do pagamento da dívida. Um país esgotou tudo que tinha no Tesouro, deve 110% de tudo que produziu, que seria o PIB. E para onde ele vai? Ele vai para a FMI. 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 É bom negócio? Depende. É a única alternativa. Sei. Bom negócio. Veja, o FMI muitas vezes pratica taxas de juros mais interessantes do que, por exemplo, a praticada por muitos bancos, inclusive bancos nacionais. Então, o FMI pode ser uma boa alternativa, mas tudo tem um efeito adverso. O efeito adverso é que, a partir do momento que um país está dependendo de crédito do FMI, ele passa a ser visto com reticências. Então, outros investimentos terceiros, como, por exemplo, em negócios, investimento em capital, passam a se retrair. As agências de avaliação que trabalham com esse perfil de um país que tem as suas finanças comprometidas. Quando um país vai para o FMI, ou no caso da Itália, se ela precisar de um aporte do Banco Central Europeu, que tipo de impacto isto causa no perfil desse país em termos de investimentos externos? Ele causa um grande impacto, porque eles são avaliados periodicamente por agências autônomas, e vale frisar que nem sempre acertam, né? Então não é um indicador tão estanque assim, mas que avaliam o risco para o investidor. Nós temos aí grandes players globais que têm muito recurso para ser investido, mas eles precisam ter confiança naquele negócio. O sistema de mercado global, que às vezes aí é até demonizado, nada mais é que um sistema de confiança. Sistema de confiança muitas vezes entre os pares, entre os países. Então, se um país deixa de pagar, deixa de se socorrer, ele cria um problema para todos os outros. O próprio FMI. Na década de 70, de 80, no Brasil, a gente teve um problema sério de relacionamento com ele. A gente tem que lembrar que, muitas vezes, a autorização pedida ao FMI é para o saque do valor que foi depositado pelo país. E isso pode criar uma confusão. Olha, eu depositei, eu preciso pedir autorização? Sim, porque ele é um fundo internacional gerido pela própria ONU. Então, para que eu faça o saque, para que eu perca a confiança de todos os atores globais, é necessário que eu tenha a anuência de todos. E esse fundo, ele é constituído, o poder decisório dele, pelo aporte que cada um faz. O Brasil tem algo perto de 2,34%. Então, ele vai ter que pedir autorização àqueles que têm um volume maior, Estados Unidos, China, Rússia, etc. Por quê? Porque isso vai demandar a confiança desses países. Qual o volume de capital que os Estados Unidos investem? Qual o volume que a China investe no Brasil? Se nós perdermos essa confiança, esse fluxo monetário será perdido. Diferença entre dívida interna e dívida externa. Muito bem. A dívida externa, a princípio, é aquele recurso que é tomado lá fora, no exterior. Enquanto a dívida interna é algo que é criado aqui dentro e é gerido com base em empréstimos locais. Empréstimos esses que não incluem apenas parte de investidores estrangeiros, como os grandes bancos, como também depósito do fundo de garantia, da caderneta de poupança. Ou seja, é um valor que é tratado aqui e que ele pode afetar a população, no caso de uma moratória, de um modo muito mais sensível. Além disso, nós temos que lembrar... Congelamento, por exemplo. Congelamento é impensável hoje em dia, quer dizer... Mas já foi feito. Já foi feito na época do Sarney e foi uma péssima experiência, tá? Agora, existem também as dívidas dos municípios e dos estados, tá? Que recentemente foram federalizadas e que isso também impactou na dívida pública interna.
Olhando aqui à distância, o que seria recomendável, por exemplo, para uma Espanha, que também tem problemas de dívida, de desemprego? A taxa de desemprego na Espanha, me parece que até 25 anos chegava a 25%, é uma taxa altíssima também, né? Qual é o caminho para resolver isso? Tirando a questão da imigração. Colocando de uma maneira mais simples, é ter um espaço maior de negociação, um espaço maior de fala da sociedade com o seu governo, para que seja acertado qual é esse caminho que deve ser seguido. Esse modelo único de bloco não é seguido nem pela União Europeia, que é o modelo mais avançado. Os Estados Unidos hoje dá uma grande reticência como é que ele vai gerir, se vai continuar sendo um modelo unilateral, se vai agir em bloco, se vai continuar na Organização Mundial do Comércio. A China é um novo paradigma também, só para lembrar que ela é o maior credor de dívida internacional de todos os países do mundo e, por outro lado, ela também hoje enfrenta dificuldades de manter o seu crescimento econômico. Então, a resposta simples é: não existe um modelo único. Nós vamos precisar fechar caso a caso para essa situação. Qual seria a receita? Ouvimos uma bela explanação aqui do nosso convidado. O que você acha, Maurício? Vou falar de Brasil. O Brasil tem uma fórmula que precisa ser colocada em prática, que é uma auditoria, auditoria cidadã. Precisamos entender a nossa dívida, precisamos entender os nossos contratos, como eles surgiram, como as taxas de juros foram pactuadas, qual é o montante efetivo, como isso vem acontecendo, porque a gente tem que entender que a dívida se formou, não é uma dívida pontual, é uma dívida que vai passando de governo a governo, tá? Então, apesar de existir na Constituição de 88 uma previsão de auditoria, isso nunca ocorreu. E agora nós estamos chegando a um endividamento de mais de 6 bilhões, mais de 6 trilhões de reais, caminhando a 7, chegou um momento que a dívida se tornou impagável. É importante se estabelecer um marco, parar-se, entender qual é o valor do estoque, o valor do fluxo e estabelecer uma forma de resgatar um meio, não só de pagar, mas de equalizar a forma de pagamento da dívida e retomar uma maneira de voltar a investir de verdade no Brasil, naquilo que realmente é importante. E no próximo bloco, vamos falar sobre a queda nas exportações mundiais. Até já. Estamos de volta com Direitos Sem Fronteiras e hoje falamos sobre a economia do mundo. Neste segundo bloco desta edição especial, o assunto é a desaceleração das exportações. Um relatório anual da Organização Mundial do Comércio mostra um cenário de incertezas e de retração econômica. Isso inclui o Brasil, que caiu da 26ª posição para o 27º lugar entre os maiores exportadores. E de acordo com projeções do Fundo Monetário Internacional, 2019 representou o ano com o menor crescimento econômico dos últimos 10 anos. As exportações mundiais estão em desaceleração, segundo o relatório da Organização Mundial do Comércio. O balanço anual da OMC aponta incertezas e uma retração econômica como tendência global. Os dados são de 2018 em comparação a 2017. Segundo o relatório, a balança comercial brasileira teve o pior superávit desde 2016. E não foi só isso. No ranking mundial, o Brasil caiu da 26ª posição para o 27º lugar entre os maiores exportadores do mundo. O que chama atenção é que o Brasil ficou atrás de países como Tailândia, Malásia e Vietnã. A China se destaca em primeiro, seguida pelos Estados Unidos, Alemanha e Japão. O comércio mundial de produtos cresceu apenas 3% em 2018, abaixo da estimativa original da OMC, que previa 3,9%. Em 2019, a organização projeta um crescimento ainda mais tímido, de 2,6%. Bons números. Para debater o assunto, convidamos Antônio de Moura Borges, professor de Direito Tributário Internacional, e Carlos Eduardo Vidigal, doutor em Relações Internacionais. Muito obrigado pela presença dos dois aqui. O que significa exatamente
esse ranking dos 26 ou dos 30 maiores exportadores. O Brasil perdeu uma posição. O que isso representa na prática? O Brasil perde uma posição, mas houve um crescimento de 2017 para 2018 no total das exportações brasileiras. Agora, esses dados eles são muito interessantes quando nós estabelecemos uma comparação do Brasil com outros países. Mas eu faria uma ressalva, né? Nós teríamos que olhar com uma outra perspectiva os exportadores de petróleo, como Emirados Árabes e Arábia Saudita, e também compreender que países como Malásia, Tailândia, Vietnã se inserem em uma mudança do capitalismo internacional nas últimas 3 ou 4 décadas, que tem tornado a Ásia o principal polo de reprodução mundial do capital. Então, tanto os tigres asiáticos, os 4 tigres asiáticos, quanto os chamados gansos, eles se inserem nessa transformação econômica. E recebendo um grande volume de dinheiro internacional, evidentemente. Recebendo recursos, mas também um processo que começa com o Japão de remodelação das atividades econômicas na área. Então, sem o grande crescimento japonês dos anos 70, 80, Singapura, Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul não chegariam onde chegaram. Quer dizer, esses países passam a ser clientes do Japão. Do Japão. E com a emergência da China, os gansos asiáticos também emergem. E nesse sentido, eles se posicionam melhor no conjunto do comércio internacional. Até pelo aspecto do custo-benefício, né? Se eu tenho um produto para exportar, eu estou na Ásia, vendo para a Ásia, o meu produto tem um preço mais competitivo. Isso não faz uma diferença também, professor? Pois é. Os estados devem envidar esforços para promover o desenvolvimento econômico internacional, para promover as exportações. E realmente aqui no Brasil o que se verifica é que deve haver um empenho maior do governo nesse sentido. O Brasil é ainda relativamente fechado, obviamente que da década de 80 para cá houve uma diferença muito grande, né? Mas diferença para melhor ou para pior? Para melhor. Quer dizer, o Brasil era um país muito fechado, quer dizer, a indústria nacional era informática, com proteção de mercado, veículos, automotores. Então, determinados setores da economia eram excessivamente protegidos, né? Ainda há alguma proteção indevida, porque realmente tem que haver uma concorrência. A concorrência faz parte da vida, né? E tem que ser honesta, tem que ser transparente, né? Mas deve ser incentivada. Falou-se nesse relatório da OMC de uma estagnação global de exportações. Eu me lembro que no Fórum de Davos falou-se que o mundo estava caminhando para uma recessão. A China já dá sinais de desaceleração. Está crescendo aí na faixa de 6 alguma coisa por cento. É um crescimento vertiginoso, não para os padrões chineses. Como é que o senhor analisa isso? Nós temos um mau hábito, de olharmos muito para a situação interna e não analisarmos devidamente o cenário internacional. Aqui no Brasil se discute muito pouco, na minha opinião, sobre a crise financeira iniciada em 2008 e que teve um efeito que se estende aos dias de hoje. A Europa tem dificuldade de crescimento, os Estados Unidos apresentaram alguns anos de bom desempenho, alternados por outros de crescimento menor, e a própria China vem efetivamente desacelerando. Então, sem essa demanda internacional, países exportadores de produtos primários e produtos manufaturados de baixo valor agregado, como predomina na América Latina, e nesse caso nós inserimos o Brasil, têm enfrentado uma dificuldade muito grande para se inserir nesse cenário. Aí eu tenho uma divergência em relação ao professor Antônio, embora concorde com a argumentação dele quando se contrapõe fechamento e abertura da economia. Claro que tivemos avanços importantes nas últimas décadas. Mas, por outro lado, se o Brasil quiser chegar próximo aos tigres asiáticos algum dia, ou chegar entre as 10 maiores economias do mundo e, portanto, entre os países que mais exportam... Mas nós somos a 8ª ainda ou não?
Aí é que está. Somos ou não somos? Estamos nessa faixa de 8ª, 9ª, 10ª. Mas isso não se traduz em uma inserção internacional proativa. Porque para isso nós precisaríamos de um país industrializado e um país com tecnologia de ponta. Há um risco de cairmos de posição, saindo da posição entre os 10 para entre os 20, eventualmente, as maiores economias, ou não? O Brasil está entre as maiores economias do mundo, mas realmente nas relações econômicas internacionais a sua presença é realmente muito tímida. Como que a OMC faz esse ranking, professor? Ela mede o fluxo de mercadorias. Mas nesse caso nós estamos concentrando em bens, em produtos. Em produtos. Em produtos. Quer dizer, se o nosso PIB cresce 1% ao ano e os gansos e os tigres ficam a 2,5%, nós já estamos levando uma goleada. A questão é que a maior parte da economia brasileira ela é voltada para o mercado interno. O senhor acha isso ruim? Não, ela tem um aspecto bastante positivo, que protege o país em algumas circunstâncias das oscilações externas, mas não leva a uma inserção natural nas cadeias produtivas globais. Qual é o produto tecnológico brasileiro demandado por Estados Unidos, Japão e China, por exemplo? Nós nunca tivemos? Praticamente nada. Aí que vem a questão, né? Os países que chegam entre os 10, os 20 maiores exportadores... Eles assinam. Eles estão vinculados a essas áreas mais dinâmicas da economia global. China e Estados Unidos, a proposta americana de que os chineses comprem a soja apenas dos Estados Unidos. E eu pergunto, como fica o Brasil nessa guerra tarifária China-Estados Unidos? Se a China passar a comprar a soja só dos Estados Unidos. É um risco, porque o Brasil passa atualmente. Daí a necessidade de exploração de novos mercados, e eu acho que o Estado tem que desempenhar um papel importante na promoção das exportações brasileiras. Elas não podem ser muito fortemente concentradas num determinado país ou num número pequeno de países. Tem que dividir os ovos em várias cestas. Exatamente. Então, a soja é um produto muitíssimo importante nas exportações brasileiras. Há outros produtos que poderiam ser objeto de uma maior exportação. O Brasil é um país mais competitivo nos dias de hoje em relação a produtos agrícolas. Sim. Mas há uma certa timidez. O Brasil poderia ainda ser um maior exportador desses produtos. Qual é a sua opinião, professor? Se essa guerra tarifária entre China e Estados Unidos tiver a pacificação, e essa pacificação significar que a China compre soja só dos Estados Unidos, como é que fica o Brasil? Olha, dificilmente haverá uma mudança tão drástica quanto essa. Mas a competição atual entre Estados Unidos e China, ela potencialmente é muito negativa para o Brasil. O Brasil pode ter dificuldades com a soja. São dois gigantes. E pode ter dificuldades também no aço, mesmo porque a China ela vem reestruturando o seu abastecimento de minério de ferro e de aço. A depender do entendimento que as duas grandes potências tiverem no futuro, o Brasil pode ser muito prejudicado. E nós ainda dependemos, para qualquer recuperação mais rápida, de produtos primários ou de baixo valor agregado. Muito in natura e muito dos chamados semi-industrializados, né, como chapas de aço, por exemplo. Se nós continuamos exportando material de baixo valor agregado, a nossa balança pode ter um déficit, inclusive. Não, a balança ela pode até se manter. O Brasil pode continuar entre as 10 economias. A questão que eu estou levantando e considero fundamental é por que o país que está entre as 10 economias do mundo não está entre os 10 exportadores do mundo. Pelo valor agregado? Pelo perfil das exportações, pelo valor agregado. Como que nós saímos dessa equação, professor? Aqui no Brasil, um empresário é um verdadeiro herói. Porque o sistema tributário não ajuda,
legislação trabalhista é muito paternalista, embora tenha havido um avanço mais recentemente. O dinheiro é muito caro aqui no Brasil. Então, tudo... Quando o senhor fala em dinheiro é muito caro, é a estrutura do sistema financeiro de financiamento de produção. Exatamente. Né? Quer dizer, há o BNDES, né? Mas... Sim, mas é só um banco de fomento. Só um banco, né? Realmente... O sistema privado, como um custo todo, operacional é alto. O dinheiro é muito caro, né? Para empreender é realmente muito difícil aqui. A burocracia é intensa, né? E realmente não ajuda. E a gente fica por aqui. Encerramos as edições especiais e temáticas do Direito Sem Fronteiras. E na semana que vem, voltamos com o formato original do programa. Veja a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.